Olá pessoal, chegamos então à nossa sexta videoaula do curso de Introdução ao Sistema Operacional Linux e finalmente vamos colocar a mão na massa. Vamos então usar o Linux pela primeira vez, eu acho que é o caso da maioria dos que fazem esse curso. Nos cursos de Introdução ao Linux presenciais, nesse ponto a gente faria a instalação do Linux em laboratório, inclusive preferencialmente em computadores com outro sistema operacional pré-instalado, como o Windows. Mas como esse curso é EAD e não tem como prever como estão configurados os computadores de todos vocês que assistem a essas videoaulas, nós optamos por uma máquina virtual. Você instala antes o software VirtualBox, se já não tiver instalado, e baixa no endereço que tem aí na apostila e na descrição dessa aula um appliance. Para quem não sabe o que é isso, um appliance é uma máquina virtual já prontinha para usar. Instalamos, pré-configuramos e geramos esse arquivo para facilitar para quem acompanha esse curso. Você instala o VirtualBox, baixa este appliance que preparamos para você, carrega no VirtualBox e já podemos começar a mexer no Linux usando o mesmo ambiente. Eu aqui, vocês no seu ambiente virtual em casa. Se você já usa o Linux e quer só aprender um pouquinho mais nesse curso e receber seu certificado, pode usar o seu Linux. Mas se você ainda não é um usuário Linux, recomendamos fortemente que você instale o VirtualBox, baixe o appliance prontinho e use a máquina virtual para acompanhar as próximas aulas. Com tudo padronizado, fica mais difícil de ter problemas e dúvidas nas práticas deste curso. Então vamos lá? Independente de qual seja o seu sistema operacional atual, acesse e instale o VirtualBox em seu computador. Esse é um software gratuito para usar em máquinas virtuais. Na realidade, você instala, por exemplo, no seu Windows e dentro do seu ambiente virtualizado você pode instalar outro Windows, um Linux ou quaisquer outros sistemas operacionais. O VirtualBox pode ser baixado do endereço www.virtualbox.org. Se tiver dúvidas, observe aí na descrição. Sugiro que dê uma pausa no vídeo, baixe e instale o VirtualBox antes de seguir adiante nesta videoaula. Se tiver dúvidas na instalação do VirtualBox, entre em contato com os tutores da Cidal, no fórum do nosso ambiente virtual ou por e-mail, no e-mail da turma informado no seu cadastramento neste curso. Ok, instalado o VirtualBox, baixe agora o arquivo com o appliance do Linux no site da Cidal, downloads.cidal.com.br/estação_Linux. Se tiver dúvida, olha aí na descrição ou na apostila. Esse é um arquivo relativamente grande, com quase 1 GB, e por isso sugiro também que pause este vídeo, baixe o arquivo e depois siga nas orientações desta videoaula. A tela pode variar um pouco dependendo do seu sistema operacional e da versão, mas é parecida com essa que você vai ver aí na tela. Ok, acesse agora o seu VirtualBox, clique no menu da parte de cima no aplicativo em Arquivo e em seguida Importar Appliance. Se você usa o VirtualBox em inglês, naturalmente esses nomes estarão em inglês, mas acredito que a maioria baixou e usa o VirtualBox em português, como está na tela ou muito parecido com isso. Então agora, procure o arquivo que você baixou, o nosso appliance, lá do site da Cidal, com a extensão .ova e selecione ele para importar. Clique no VirtualBox, então em Próximo e depois Importar, importando o arquivo para que a máquina virtual fique pronta para a gente começar a utilizar. O processo vai demorar um pouquinho, mas no final você vai estar com a sua máquina virtual Linux pronta para usar. Sempre antes de fazer as práticas daqui para frente, entre no VirtualBox e coloque, clicando em Iniciar, coloque a sua máquina virtual para funcionar. Procure a máquina virtual Cidal, lembrando que você pode ter outras máquinas virtuais dentro do seu VirtualBox, que não vem ao caso neste curso. Clica lá então, Iniciar a máquina Cidal. O processo dentro do ambiente de máquina virtual é exatamente o mesmo que se você estivesse com o Linux instalado direto no seu computador, só que, claro, um ambiente virtualizado. Primeiro vai carregar o gerenciador de inicialização, observa bem. Em nosso caso, o Grub. Lembra das nossas outras aulas? Nele você seleciona o sistema operacional que quer usar. Aqui só temos o Linux, mas em uma máquina real poderíamos ter o Linux e em outro sistema, por exemplo, o Windows. Você seleciona então Debian GNU Linux, como está no Grub,
e espera carregar o sistema até aparecer a tela inicial de login. Esse nosso sistema inicia no modo texto, como você pode observar. É possível também configurar o Linux para já iniciar no modo gráfico, para ficar mais fácil de usar. Mas vamos, nesse curso, começar com esse modo texto, também conhecido como Linux em linha de comando. O sistema está agora aguardando suas credenciais. Aqui nós podemos usar uma credencial de usuário comum, que nesse momento é mais prudente. Ou pode usar ainda uma credencial de superusuário, que é o administrador do sistema, conhecido, guarda bem esse nome, como root. Ok, nós temos credenciais para vocês, o login CIDAL, senha CIDAL, e temos também uma credencial de root nessa máquina virtual, login root, senha CIDAL. Vamos por etapas. Guarde bem essa informação. Nessa nossa máquina virtual, o usuário comum, ou seja, o usuário sem privilégios de administrador, que já criamos para você usar, tem um login CIDAL e a senha CIDAL também. Um usuário comum, como os que estão vendo aí, tem o seu prompt de comando na forma de um cifrão. Veja aí. Quando utilizamos o superusuário root, o prompt de comando terá a forma de hashtag, aquele jogo da velha. No finalzinho desta aula, nós vamos acessar a nossa máquina virtual como root e você vai perceber a diferença no prompt. Por que não usamos logo o usuário root? Porque usando um usuário comum, o Linux não permite que você use comandos ou procedimentos que danifiquem o sistema operacional. Mais para frente, quando você estiver familiarizado com o Linux, a gente usa também o superusuário, ok? A maioria das nossas práticas, por enquanto, faremos com o usuário CIDAL, com a senha CIDAL. Veja mais detalhes sobre usuários na apostila do curso. Então, após fazer o login com o usuário CIDAL, a tela será parecida com essa aí no vídeo. Você está logado no Linux com o usuário comum CIDAL. Vamos dar o nosso primeiro comando? Que tal limpar a tela? Você pode fazer isso de duas maneiras. Digitando o comando clear, C-L-E-A-R e dando Enter, ou usando a tecla de atalho Ctrl+L. Ambas essas operações apagam a tela e deixam mais limpo para você digitar os próximos comandos. Pronto, daqui para frente, sempre que você estiver usando o modo texto do Linux e quiser limpar a tela que você digitou, você usa um desses dois métodos, ok? Só mais alguns comandos para finalizarmos nossa videoaula. Mostre as informações sobre sua distribuição Linux. Lembra da videoaula? E a versão do seu kernel. Nós vamos usar o comando uname e o parâmetro "-a". UNAME, espaço, traço, "-a", tudo minúsculo. Outro comando inicial mostra o hostname do seu sistema, ou seja, o nome do seu computador. Digita o comando hostname e dá o Enter. HOSTNAME, como está aí no vídeo. E ainda um outro comando básico. Quem é você? Ou seja, com que usuário você está logado em seu sistema Linux. Lembra que você está logado como usuário CIDAL, mas se você não soubesse, em determinado momento você precisa saber se você está logado como usuário comum, como usuário root, e quem é esse usuário? Vamos usar o comando whoami, W-H-O-A-M-I, whoami e Enter. Veja aí na tela, no seu sistema deve estar aparecido com o resultado dos três comandos que aprendemos até agora. O name, hostname e whoami. Os resultados estão aí na tela. Quando você terminar de usar o Linux, você tem duas opções. Encerrar a sessão, e aí volta para a sua tela de login, ou desligar o computador. Em nosso caso, desligar a máquina virtual dentro do VirtualBox. Vamos primeiro aprender a encerrar a sessão Linux. Você pode fazer isso de três maneiras. Digitando exit, E-X-I-T, e apertando Enter, ou digitando logout, L-O-G-O-U-T, e apertando Enter, ou se preferir, use as teclas de atalho Ctrl+D. Qualquer uma dessas operações, você encerra a sua sessão. A máquina fica ligada, mas os seus dados de usuário não ficam disponíveis caso outra pessoa use o seu computador em seguida. E para fechar essa videoaula, vamos aprender a desligar corretamente o Linux, seja ele em máquina virtual, diretamente ou instalado no computador. Atenção!
Um usuário comum não tem como desligar o Linux, a não ser pela força bruta, desligando no botão liga-desliga, ou no caso de máquina virtual, fechando a aplicação VirtualBox. Se você quer desligar corretamente o seu Linux, você vai precisar antes fazer o seu login como superusuário root. Vamos então ter essa primeira experiência. Vamos logar como root e encerrar o nosso sistema virtual para encerrar a nossa videoaula. Nós falamos que não iríamos usar o root ainda, mas para desligar a gente vai precisar usar, ok? Cuidado para não usar o root para outras atividades, para não correr o risco de danificar o seu sistema operacional. Vamos lá, coloque o login root e a senha que a gente colocou nessa máquina virtual para facilitar é a mesma do usuário, ou seja, CDAO. Veja bem, geralmente o root tem uma senha mais difícil para evitar que descubram a senha e acessem indevidamente sua máquina como superusuário. Mas nessa nossa máquina virtual, a senha do usuário root também é CDAO. Lembrando, usuário comum, login CDAO, senha CDAO. Usuário superusuário, login root, senha CDAO. Estamos logados então como superusuário. Observe o prompt que ao invés de ser um dólarzinho, agora você tem o prompt em forma de hashtag. Você é o superusuário. Vamos então desligar corretamente o Linux e finalizar a nossa videoaula. Você pode fazer isso digitando shutdown -h now, SHUTDOWN, espaço, -h, espaço, NOW, teclando Enter, ou de forma mais simples, que é mais utilizado, simplesmente digitando HALT, HALT, e em seguida Enter. Vamos lá. HALT, Enter. Agora é só aguardar seu sistema finalizar e o seu Linux está pronto para ser desligado. E esta foi a nossa sexta videoaula do curso de Introdução ao Sistema Operacional Linux. Aprendemos aqui a usar o Linux em ambiente virtualizado, o VirtualBox. Vimos os processos de login e desligamento do sistema e praticamos alguns comandos iniciais simples como limpar a tela, verificar a distribuição e a versão do Linux e o nome do computador, além do usuário logado. Até a próxima!